muitas gerações, bendito em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. O que em ti se foram, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e os domínios, governo e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem for perdoado, redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que for livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim, o Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e os domínios, governo e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado é, Santo, Santo para sempre. Glória a Deus. Jesus é exaltado, irmão, acima das estrelas, acima dos anjos, acima dos querubins. Jesus é exaltado, o seu nome é exaltado. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Deus é grande, Deus é maravilhoso, irmão. Nós exaltamos o Cordeiro de Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Sem mais demora, eu convido a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a ler a sua palavra no livro de Coríntios, epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Capítulo 1, verso 8, que diz assim a palavra de Deus: o qual vos confirmará também até o fim, para serdes
repreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pela qual foste chamado, para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós fomos chamados para Jesus Cristo. Nós não fomos chamados, irmão, para a placa de igreja. Nós não fomos chamados para ministério de igreja. Nós não fomos chamados para confederações de igreja ou para uma doutrina de igreja. Mas nós fomos chamados para Cristo. Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nele que nós temos paz com todos. A Bíblia diz isso. Nós fomos chamados para uma comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Então nós temos esta comunhão e sabemos que nos últimos dias o seu Filho, Jesus Cristo, falou conosco. Então, os últimos dias estão aí, irmão. Os últimos dias nós estamos vivendo. E Jesus Cristo, ele se encontra falando conosco, falando com o seu povo, falando com a sua igreja. Ele fala de diversas maneiras. Jesus. No entanto, Jesus fala na tempestade que se aproxima. Jesus, ele fala. E muitas vezes nós não damos ouvido à voz de Deus. A voz do sentido da voz de Deus e o que Deus quer falar conosco. Muitas vezes nós não entendemos a Deus. Porque Deus, ele fala através da sua natureza, através do céu, né? O céu contempla agora a glória de Deus, ou manifesta a glória de Deus. Então, nós entendemos que Deus, ele fala, ele nunca deixa de falar. Ele nunca deixa de falar com os servos dele, com seus filhos, com as suas filhas, né? Com aquele que ele quer ter intimidade, com aquele que ele quer ter comunhão. E nós sabemos que ele confirmou isso conosco através de uma aliança. Deus confirma através de uma aliança, um pacto, dando o seu filho unigênito, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele nos chama. Ele nunca deixou de nos chamar. Ele só vai nos parar de nos chamar quando todos estiverem nesse plano de redenção. Aí sim, ele vai parar de chamar. Quando o último eleito entrar, ele vai parar de chamar. Mas por enquanto, ele está chamando. Ele continua chamando. Ele continua chamando a mim, continua chamando você. Ele não deixa de chamar os seus filhos. Ele não deixa de chamar alguém. Então, ele confirmará também até o fim, para nós sermos irrepreensíveis. Então, até na vinda de quê? Na vinda do fim do mundo? Não. Até a sua vinda. Até a vinda de Jesus. A segunda vinda, que Jesus virá novamente. Quando ele vir, a Bíblia diz que quando ele vir, nós vamos encontrar com ele nos ares. Né? Nós vamos encontrar com Cristo nos ares. Nós não vamos encontrar com Cristo na terra, mas nos ares. A segunda, que é a sua vinda, com aqueles que ouvirem a trombeta de Deus
né, e a voz de arcanjo, né, esses aí vão se encontrar com Deus lá nos ares, com Cristo lá nos ares. Sim, meus irmãos. Por quê? Porque nós ouvimos a mensagem que foi enviado de um profeta que o Senhor enviou para esta era, a era de Laodiceia. E esta era é a última era, não tem outra era. Então foi a última era que o Senhor enviou o seu escolhido, o seu servo, a falar por intermédio do Espírito Santo com o seu povo, com a sua igreja. Então, agora estamos vendo em um tempo de mudança. Tudo está mudando. Então, nós estamos mudando para uma fase melhor, né? Estamos tendo uma mudança a cada dia. A cada dia que passa, nós temos uma mudança. Por quê? Porque esta mudança é para que nós, né, tenha um novo corpo, né? Um novo corpo. Uma parte de Deus, uma partícula de Deus em nós, né? Que nós venha representar isso. Então, nós aguardamos um novo corpo, né, e nova terra, o novo céu. Né? A Bíblia diz que esta terra aqui, ela está reservada para o fogo eterno. Por que ela está reservada para o fogo eterno? Para entrar numa purificação. Para entrar numa purificação de santificação, de justificação e batismo com o Espírito Santo. É a mesma coisa com o homem. O homem, para ele estar em Cristo, para ele se entregar a sua vida a Cristo, ele tem que sentir um chamado. E muitas vezes esse chamado que vem não é um chamado a qual você pensa, quando Jesus me chamar, eu estou pronto para ele. Não, você não está pronto. É ele que vai te aprontar. É ele que vai te preparar. É ele que vai te lapidar. Para te ter um encontro com ele, verdadeiramente. Né? Deus, ele começa com vaso. Começa com barro. Começa fazendo o homem de um barro. E ali ele chama daquele barro ali, ele chama imagem e semelhança dele. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Então ele titula nós ali como imagem e semelhança dele. Por quê? Porque nós éramos imagem e semelhança de Deus. Hoje nós somos só a imagem de Deus, ou a imagem de Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele veio como um homem, ele veio como nós. Ele se fez fraco, né? Porque nós somos fracos. Ele se fez fraco. Então, ele se fez pecador porque nós também somos pecador. Ele se fez maldito porque nós estávamos condenados para a maldição. Então, ele se fez maldito, então ele levou nossa maldição. Ele se fez fraco para nós ser fortes. Né? Então, ele se fez rico espiritualmente para que nós também venhamos a ser ricos espiritualmente. Né? Então, todas essas características que Jesus foi, nós vamos ser também, irmão. Nós vamos ser. Assim como nós somos carne, matéria, ossos, célula de sangue, assim também nós teremos também um corpo igual a dele, semelhante a dele, né? Um corpo espiritual, um corpo glorificado. Por quê? Porque nós fomos santificados, nós fomos justificados e recebemos o seu Espírito, que é o batismo com o Espírito Santo.
Então, o homem não pode dizer, eu sou nova criatura, né? Eu sou novo homem, né? Jesus me fez isso. O homem não pode dizer isso. O homem não pode também pregar a palavra de Deus, ou falar de Deus, ou falar de Jesus Cristo, né? Ele não pode falar se ele não tiver o Espírito Santo. A Bíblia diz isso, né? Então o homem tem que ter o Espírito Santo, irmão. Sem o Espírito Santo, a Bíblia diz, sem mim nada poder fazer, né? Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada, não podemos nem pregar, nós não podemos nem dirigir uma palavra. Porque se você dirige uma palavra para pregar e você não tem o Espírito Santo, é porque Deus está permitindo que tu faça isso, né? Tem muitos que não têm o Espírito Santo, mas prega, ministra, ora, mas Deus está permitindo que isso aconteça, até que um dia ele seja batizado com o Espírito Santo, até que um dia ele tenha um encontro verdadeiro com Deus, até que um dia ele abandone os prazeres da carne, até que um dia ele abandone o seu eu, né? O seu eu que fala mais alto, né? Até que um dia ele renuncia, né? Aquilo que ele tem que renunciar, a vontade da carne, o desejo da carne, até que ele vai renunciar tudo isso. Quando ele renunciar tudo isso, ele é um homem arrependido. E quando o homem se torna arrependido, ele é batizado com o Espírito Santo. Ele é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo por quê? Porque está sendo purificado esta alma. Este corpo está sendo purificado, esta vida está sendo purificada com o Espírito Santo. E está sendo justificado, porque Jesus Cristo, ele justificou lá na cruz. Ele não tinha pecado, mas ele morreu por nós. Ele se fez pecador. Ele morreu por nós. Não havia pecado em Jesus. Pilato mesmo viu isso. Não havia culpa que ele pudesse condenar Jesus. Não havia nada que pudesse condenar Jesus a ser crucificado, a ser morto. Não. Pilato não viu isso. Pilato lavou suas mãos, né, para não crucificar, né, para não crucificar Cristo com as suas próprias mãos, né? Ele lava as suas mãos, né? Eu lavo minhas mãos desse inocente. Então ele lavou, ele deixou a culpa dele em cima daqueles que queriam crucificar Jesus, né? Então ele lavou as suas mãos, ele não fez parte do ritual daquelas pessoas, daquela gente, daqueles religiosos, daquela religiosidade daquela época, daquela era, daquele tempo, daquele dia, daquela hora, né? Então, ele lavou a sua mão, ele não queria sujar a sua mão com o sangue de um inocente. Ele lavou sua mão. Então eu não sei o que aconteceu com a vida de Pilatos, se Pilatos se arrependeu ou não, né? Não sabemos, mas a Bíblia não fala isso, nem sei se a história fala isso, se Pilatos se arrependeu, né? Mas a sua esposa, eu creio que ela era de Deus, porque ela teve uma visão de Jesus, que Jesus era justo, era inocente, né? Talvez a esposa dele era cristã, mas ele talvez nem sabia que ela era uma cristã, mas o Espírito Santo revelou para ela, né? Então Deus só revela a quem ele quer. Então Deus revelou a verdade para ela. Quem era aquele homem? Aquele homem era um justo, aquele homem era inocente. Ele pagou um alto preço, ele pagou nossos pecados por 30 moedas de prata. Ele pagou por 30 moedas de prata, ele pagou nossa condenação. Ele pagou, né, a nossa maldição, a ira de Deus e do Cordeiro, que ia ser derramado sobre nós, né? Agora está sujeito a ser derramado aos pecadores, aos incrédulos, né?
aos homens ingratos, aos homens malfeitores, né? Então está sujeito a esses homens, né? Esses homens cruel, esses homens ímpios, que não querem saber de Deus, que não querem ter um encontro verdadeiro com Deus. Então a purificação é essa, que nós temos que nos examinar, né? Examinar o homem a si mesmo, né? Examine o homem de si mesmo, que ele deve se examinar em quem ele está situado, né? Aonde ele está situado, a sua vida, né? Ou é na igreja, ou é no sistema de igreja, né? Ou se é em comunidade. Não, ele tem que ver que ele está situado, que ele está assentado em Cristo Jesus, né? E que ele está assentado. Então, aqui no parágrafo 19 da mensagem do profeta, ele fala assim: eu quero tomar um pequeno tema. Se isto for agradável ao Senhor, se isso for agradável ao Senhor, chamado, o Deus imutável. Está falando sobre o chamado, que Deus se chama o Deus imutável. Trabalha de uma maneira inesperada. O Deus imutável, trabalhando de uma maneira inesperada. Agora estamos vivendo em um tempo de mudança. Tudo está mudando. Simplesmente tudo que você pode olhar, ver, com os olhos que saem da terra, e material começa a mudar. Então, se a terra ela tem essa conexão de mudar, então o homem também tem essa conexão de mudar. Então tudo muda. Então nós servimos o Deus imutável, né? O homem pode mudar, né? O homem pode mudar, né? Ele pode fazer algo. Ele pode fazer algo destruidor. Ele pode fazer algo que ele acha que é bom, né? Ele pode mudar o sistema de alguma coisa. Ele pode fazer isso, né? Ele pode mudar alguma coisa onde não está de acordo, né? Eu tenho que mudar isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? Principalmente, vamos ampliar o templo, né? Vamos ampliar o templo, vamos ampliar a igreja, vamos dar mais conforto para os membros, né, da igreja. Então o homem pode fazer isso, né? O homem pode decidir fazer isso. Mas Deus, ele é imutável. Ele não muda, né? Se ele disser isso, está feito, né? Como diz a palavra de Deus, assim diz o Senhor e assim está acabado, né? E assim é ponto final. Então, o rei, quando ele carimba ali, né? Depois que ele carimbar, ali não pode voltar mais atrás, né? Não pode mais voltar atrás o que o rei falou, o que o rei determinou. Então assim é Deus. Deus não pode voltar atrás com a sua palavra. Ele já determinou que vai ser assim e vai ser assim, né? Deus é o imutável, ele não muda, né? O homem pode mudar para uma igreja melhor, né? Para uma religião melhor, para uma doutrina melhor, mas Deus não muda, ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo em todas as eras, né? Em todas as eras, ele sempre é o mesmo. Ele não mudou com a sua palavra. A sua palavra é sempre o mesmo. Passará o céu, né, e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então sabemos que as estradas, eu notei, mudaram as estradas. Aqui está falando quando ele estava andando ali nas estradas ali dos Estados Unidos, ali, né? Onde ele morava, onde era a cidade dele natal. Então ele estava ali.
andando nos carros, né? Então aqui ele está falando. Então sabemos que as estradas, eu notei, mudaram, né? As estradas que você costuma andar não existem. Elas não estão mais ali, né? Elas têm ido para outro caminho. Então ela já mudou, né? Mudou, né? A direção da estrada, né? Então a estrada passava nesse caminho, agora ela passa no outro caminho. Então os homens podem fazer isso, mudar de um lado para outro, né? Pode mudar as coisas de um lado para outro. Ele pode fazer isso. Mas Deus, com a sua palavra infinita, ele não muda, né? Ele não muda, permanece o mesmo. E alguns dias, quando vim para Phoenix, a primeira vez, minha primeira visita a Phoenix foi há 35 anos, em setembro próximo. Eu morava no deserto, a 16 quadras, com uma cidade aí, não sei o nome, em inglês. Eu desci ali e a casa não existe mais. Há um posto de gasolina. E a cidade fica ali. Não há de pensar, irmão, que nós, muitas vezes, nós chegamos em alguma cidade, chegamos lá, né? Andamos por lá, entramos numa padaria, entramos num restaurante, entramos em algum ambiente, né? Depois de alguns anos, depois de 2 anos, 3 anos, você volta lá de novo. Você vai ver tudo diferente, né? Tudo diferente. Não vai ser mais igual como você viu antes, né? Vai haver uma mudança, né? Então tudo há mudança, irmão. Você não tem que ser somente aquela pessoa. Você tem que ter uma mudança, né? Você tem que mudar. Você não tem que continuar sendo só aquela pessoa que você era antes. Você tem que mudar. Você tem que avançar. Você tem que ser uma pessoa insistente, né? Insistir naquilo que falta em você. Então você tem que ter essa base, né? Essa base. Então você tem que adquirir essa base para você. Essa base é a palavra de Deus na sua vida, que vai transformar a sua vida, da água para o vinho, né? Uma transformação, uma libertação, cura na alma vai haver em você, se você sair, né? Sair da onde você se encontra, da que estado você está, que maneira você está, né? Será que você ainda continua sendo aquela mesma pessoa, beberrento, né? Bagunceiro, né? Fazendo piada, imorais, né? Falando de coisa ruim, né? Brigando? Então, você não tem ainda uma mudança, ainda você não deu, né, um retorno, né? Você não retorna, você continua naquela posição que você estava antes, né? Mas você não foi impulsionado para ficar só naquela posição. Você tem que tomar a frente, né? Você tem que tomar a frente. Você tem que ver que a sua posição não é daquilo que foi chamado, mas de outra posição, de outra ocasião. Você pode ter uma mudança, você pode mudar, né? O preço da gasolina não sempre é o mesmo, sempre muda. E o carro precisa de combustível, né? Você precisa de combustível, né? Você precisa ser renovado, né? Por isso que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Nós temos que acompanhar a palavra de Deus. Conforme nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos se entregando para Deus, nós vamos se entregando para o Senhor, e há uma renovação dentro de nós, né? Há uma renovação, há uma mudança radical em nossas vidas. Então nós vamos mudando aos poucos. É a palavra que muda aos poucos, irmão, né? Ela vai mudando. Então, tem mudado, elas estão constantemente mudando. Nós, após ano, a política muda e as nações estão mudando. As nações, de ano em ano,
mudam, elas mudam suas atitudes, elas mudam seus programas. E eu notei que o cenário muda, assim como os lugares, eles cortam as árvores, eles derrubam as montanhas, e eles ali na Flórida, eles vão, você desce e vai ao longo da costa. E da primeira vez que você vai, há nada apenas água costeira. Da próxima vez eles fizeram uma ilha ali, em algum lugar, e construíram enorme casa nelas. Tá vendo? Tem cidade aí, irmão. Tem cidade que os homens, eles mudam a cidade, né? Ele constrói ponte, né? Eles constroem praia. Onde não tem praia, eles constroem, né? Eles constroem. E é por isso que vem o desespero. É por isso que vem o desespero das pessoas, e as pessoas não sabem da onde está surgindo esse desespero. Mas não é as pessoas que procuram o desespero na sua vida chegar, né? É elas que procuram, os homens que procuram, né? Aonde passava mar, né? Onde passava mar, agora eles estão aterrando aquele lugar. Mas um dia a natureza vai cobrar. Um dia a natureza vai prestar conta sobre isso. Ela vai prestar conta. E o homem vai ter que sair dali, vai ter que se retirar dali, né? Porque não é o lugar dele, né? Não é estacionamento dele para ele estacionar lá. Ele vai ter que sair um dia, né? Então, isso que está acontecendo, irmão. É o que está acontecendo, que nós vemos hoje lagação, enchente em vários lugares. Porque foi mudado. Tudo foi mudado. O homem muda. O homem tem condição de mudar, né? O homem tem condição de fazer isso. O homem tem poder nas suas mãos para fazer essas coisas, né? Mas não pensa a consequência mais tarde que pode acontecer. Eles fazem, mas não pensam, né? Não pensam. Não tem esse poder. Eles não têm essa previsão de que futuramente vai acontecer, né? Então eles fazem, vão fazendo as coisas. E vão fazendo um vagão para correr um trem, né? Para andar um trem, levar carga e mais carga. Então ele faz isso, né? Ele faz isso para transportar carga, né? Um vagão de trem. E não se preocupe com a carga que você carrega, que você leva, né? Um dia vai ser desvaziado, né? Tudo vai ser desvaziado, essa carga que você leva. Você sabe a direção, né? Você tem um compromisso certo para onde vai essa carga, né? Você conhece a direção, né? Você sabe para onde você está andando, para onde você está seguindo. Você sabe. Então, você tem que largar essa carga de lado. Essa carga que você carrega, que é muito pesada, esse fardo que é muito pesado. É como Jesus disse: aprendei de mim que eu sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, tudo vai haver melhoria para você, né? Tudo vai ser mais leve para você. Tudo vai ser mais fácil para você, né? Você vai ter mais mentalidade, mais sabedoria, mais conhecimento para fazer o que é certo, não o que é errado, né? Porque Deus está neste negócio. Deus que está no controle de todas as coisas. Mas vemos que a igreja muda as pessoas, muda as estradas, muda o cenário, muda as políticas, muda. Mas há uma coisa que não muda, que é Deus. Deus não muda. Ele permanece o mesmo. Eu sou Deus e não mudo. Não importa quanto tempo faz. Deus nunca mudou nem um pouquinho. Então,
O que Deus quer que nós fazemos hoje, imediatamente, é renunciar à nossa vida. Renunciar o que impede nós servir a Deus, né? Então nós temos que ter uma mudança radical, uma mudança de 360, né? Uma mudança. Nós temos que ter essa mudança. Nós temos que mudar, né? Não tem que continuar só aquela mudança. Homem iracundo, né? Homem brabo, homem que só vive com cara, né? Com cara de raiva, né? Então, o cristão ele tem que ter essa mudança, mesmo que ele esteja nesse ritmo, mas ele tem que refletir, ele tem que pensar, ele tem que ver se Deus está se agradando dele, que Deus está se agradando da sua atitude, né? Então, é assim que há uma comunhão entre Deus e os homens, né? Nós temos que viver essa comunhão, porque essa comunhão vem de Cristo, né? O qual confirmará também até o fim, mas sede irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado. Está vendo? Chamado. Então Deus é fiel para o teu chamado, né? Se ele é fiel para o teu chamado, ele assina embaixo, né? Ele assina embaixo. É ele que faz a transformação. É ele que transforma. É ele que muda o homem. É ele que faz de um homem, né? Um homem que não tinha responsabilidade na sua casa, ele vai, né, fazer aquele homem, né, de responsabilidade, né? Ele vai fazer um homem que era desonesto, ele vai fazer um homem honesto. Um homem que era insensato, ele vai fazer um homem sensato. E assim Deus vai trabalhando, né, de dentro para fora. Antes ele trabalhava de fora para dentro, agora é de dentro para fora. É uma mudança que o Senhor constrói em nossas vidas, né? Ele está construindo, ele é o construtor, ele está colocando pedra por pedra, tijolo por tijolo, até chegar, né, ao varão perfeito, né? Então é assim que Deus faz, e ele trabalha por aquele que nele espera. Agora você deve se lembrar também que quando Deus responde, às vezes, é de uma forma inesperada. Ele é imutável, mas ele faz coisas de maneira inesperada agora. Vamos apenas buscar um caso ou dois antes de prosseguirmos. Aqui ele vai falar sobre Moisés. Vamos pensar em Moisés. Deus, ele fez algo ali para Moisés se desesperar, né? Se desesperar. Sair daquele lugar onde ele estava, né? Sair daquele ninho onde ele se encontrava, naquela zona de conforto onde ele estava, né? Deus é Deus, irmão. Ele, quando tem um propósito no homem, né, ele procura fazer algo inesperável, né? Então ele vai naquele encontro com o homem, né, de maneira inesperada. Ele vai dessa forma com o homem. Então, para que ele fazesse a obra de Deus valer no homem, ele teve que fazer algo para que o homem saísse de lá, né, onde ele se encontrava. Então ele, né, coloca ali uma discórdia ali entre dois irmãos, né, onde dois irmãos estavam lutando, onde os dois irmãos estavam discutindo, né, discutindo em palavra grosseira um contra o outro, né, e ele percebeu que ali havia ali uma contenda grande e foi desapartar aquela contenda, né. Mas aí o outro irmão, eles eram irmãos ali, os dois hebreus lutando, gladiando entre o outro. E ali chegou o apaziguador, né, que era Moisés. Chegou ali o irmão, né, digamos, né, que estava ali figurando a Cristo. Cristo, ele veio para apaziguar, né? Então ele estava apaziguando ali, trazendo paz. Mas
o outro não aceitou a paz, né? Não aceitou. Preferiu ficar com a revolta, né, do irmão. E disse umas coisas para ele lá, para Moisés. E Moisés entendeu que tinha sido desvendado, né, o crime que ele tinha cometido anteriormente. Né, anteriormente. E ele teve que fugir, inesperadamente. Ele teve que fugir. Então, muitas das coisas vai acontecer na tua vida, né? Vai acontecer na minha vida, vai acontecer na vida das pessoas, irmão. Porque é Deus que trabalha, é Deus que está trabalhando naquela ocasião ali. E você nem imagina o agir de Deus quando Deus age. Você não percebe o agir de Deus na tua vida. E você se pergunta por que está acontecendo isso comigo, né? Porque tem que acontecer somente comigo, mas é Deus que está trabalhando, irmão. É Deus que trabalha. Então ele trabalha ali no desespero ali, né? Ele trabalha ali inesperadamente na tua vida, para que tu caia em si, né? Para que tu caia em si, que há um Deus que está acima de tudo, há um Deus sobre tudo e sobre todos, né? Então há esse Deus. Então ele começa a trabalhar, colocando problema, colocando dificuldade, colocando problema financeiro. Sim, irmão, Deus trabalha. Não é? O diabo não é você dizer, é o diabo trabalhando, não. É Deus trabalhando. É Deus te lapidando. É Deus te transformando para fazer um homem novo, uma mulher de Deus, um homem de Deus. E é assim que Deus vai trabalhando. Foi assim que Deus fez na vida de Moisés. Então Moisés teve que sair dali da sua zona de conforto, né? Teve que sair do seu palácio e foi para o deserto. E lá no deserto ele foi aprender, né? Aprender a trabalhar com ovelha, com carneiro, com bode, né? Com vaca. Tudo ele foi, né? Ele foi aprendedor, né? Então ele aprendeu ali. Então ali ele foi uma referência para aquele lugar ali, Moisés. Ele foi um dos melhores pastores de ovelha, né? De rebanho. Foi Moisés. E Deus não chamou ele quando ele estava na flor da juventude. Deus não chamou ele na flor da juventude. Não chamou ele quando ele estava bem jovem mesmo. Não chamou ele. Deus foi chamar ele aos 80 anos de idade, quando já não tinha mais força, quando não havia mais força em Moisés, quando não havia mais força para ele caminhar, quando não havia mais força para ele andar, para ele dar os seus passos, né? Não tinha mais esse vigor, ele tinha já enfraquecido, né? Enfraquecido, até mesmo na fé, ele tinha enfraquecido, até mesmo na fé, porque ele tinha tempo só para cuidar de gado, de ovelha, de rebanho, mas ele não tinha tempo para ouvir a voz de Deus. Mas como Deus tem um plano no homem, como Deus tem um projeto no homem, como Deus tem um propósito no homem, ele nunca deixa de aplicar esse propósito na vida do homem, né? O homem pode estiver, onde ele estiver, atolado no pecado, atolado na lama, né? Aonde ele estiver, Deus vai buscar ele, Deus vai resgatar ele, porque este homem, ele já foi predestinado desde antes da fundação do mundo. Ele é o escolhido de Deus. Deus já escolheu ele desde o ventre de sua mãe. Então ele não pode, né, retroceder jamais do seu chamado. Ele tem que seguir em frente, porque quem chama é Deus. É Deus que chama. Deus, quando chamou André, André veio. Quando Deus chama André, ele chama também Pedro, seu irmão, né? E eles vieram também. Eles vieram. Então Deus, é ele que chama, não é o homem que se apresenta para Deus. É Deus que se apresenta para o homem. Então Deus aqui se apresentou para Moisés, né? Para Moisés, através de quê? De uma sarça ardente.
de uma sarça ardente, Deus se apresenta para Moisés, né? Vamos pensar em Moisés. Eu gosto de estudar acerca de Moisés. Ele era um homem tão valoroso. Ele nos deu o Velho Testamento, através do poder de Deus. E muitas vezes os céticos dizem, agora Moisés escreveu isto. E como sabemos que é correto? Bem, você pode voltar e provar que é correto. E se ele, quem poderia dizer o que tem sido o melhor? O que será? É o que aconteceria depois dele. E aquilo aconteceu. Então eu creio que aquilo que estava correto também, veio, simplesmente como se nós podemos estar aqui na igreja. O Espírito Santo pode fazer você retroceder através de sua vida e dizer-lhe que você era e você sabe se aquilo é verdade ou não. Bem, se você sabe que isto é verdade, então certamente você pode crer que o que ele lhe diz acontecerá, estará ali, porque isso testifica daquilo, isso é verdade. E então vemos, como a testemunha de Hebreus 11, em muitos lugares na Bíblia, que os heróis da fé são aqueles que ficaram com a promessa de Deus. Simplesmente ficaram. Então, o profeta está falando aqui que teve homem que só ficaram com a promessa de Deus, né? Então, eles só ficaram com a promessa de Deus. Mas eles não entraram na terra prometida, né? Eles não entraram no lugar que era para entrar, né? Eles ficaram aguardando a promessa, né? Até a promessa, né, vier. E a promessa, nós sabemos que a promessa é Cristo. É em Cristo que nós temos toda a promessa. Nós estamos assentados em toda a bênção de Cristo, em todas as bênçãos espirituais de Cristo Jesus. Nós estamos sentados, né? Agora Moisés desceu ao Egito, ou estava no Egito. Melhor dizendo, ele nasceu lá, uma criança correta. Seus pais via que ele era, e eles não temiam o decreto do rei. Então, quando Moisés ensinando por sua mãe, que boa professora, a sua própria mãe, e podia contar-lhe suas histórias. Moisés, você é meu filho, mas você nasceu com um propósito, e Deus te usará algum dia. Então, a mãe Joquebede, de Moisés, né, ensinava seu filho, que seu filho tinha um propósito de Deus, que um dia, né, ele seria o líder de Israel, que seria, né, o libertador de Israel, que ia libertar o seu povo. Então ela ensinava, né, o seu filho, né, inculcava, né, na sua mente, no seu filho, que ele nunca poderia esquecer, né, do Deus deles, que falou com os profetas, e que falava com os profetas. Então ela ensinava o seu filho no caminho que deveria andar, né? E inculcava também os mandamentos de Deus, e dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, ele é o único Senhor. Então não havia outro Senhor, a não ser o Senhor, né? O Senhor Jeová, do Velho Testamento, né? Então ele que testificava, né? Testificava de Cristo, né? Moisés testificava de Cristo, ali, que seria o libertador, né, do povo de Israel, né? E hoje Cristo, ele é o nosso libertador, nos libertou das cadeias do diabo, nos libertou da artimanha do diabo, nos libertou de todos os vícios, né? Nos libertou das prisões. Ele nos libertou, ele é o libertador. Ele é, né, o que Jó disse, né? Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim
ele me levantará sobre a terra. Então, a mãe de Moisés, Joquebede, ensinava seu filho, né, a seguir os passos dos seus pais, né? Então, ora, ele pensou que Deus encontraria lá sua vara em sua mão ou espada, o que é que ele tenha usado para matar os egípcios. Mas Deus encontrou nem mesmo na igreja, mas sobre a montanha. Tá vendo? Aqui é um chamado que Moisés teve. Moisés não foi chamado lá no palácio do Egito, onde ele estava ali como o futuro faraó, né? Moisés não foi chamado ali quando estava com uma espada, né? Uma espada desembainhada, né? Ou quando ele estava numa cavalaria de exército. Não, ele não foi chamado ali, né? Não foi chamado dessa forma, dessa ocasião. Ele não foi chamado quando ele estava ali aprendendo toda a ciência do Egito. Não, ele não foi chamado. E aqui o profeta também, ele compara também cada um de nós, né? Que nós não fomos chamados, né? Em igreja, em confederação de igreja, né? Nós não fomos chamados dessa maneira, dessa forma, né? Mas nós fomos chamados em Cristo Jesus, né? Nós fomos chamados em Cristo Jesus. Então, é dessa maneira, né, que nós devemos, né, meditar. Então, ele tinha 40 anos que tomasse sua posição por Deus. Então, ele apacentava as ovelhas ali. Penso que ele ficou 40 anos no deserto. Ele estava ficando um homem velho, talvez com bigode grisalho e os cabelos compridos, grisalhos. E ali estava ele, não na igreja, ele estava sobre o Monte Horebe, né? Então, houve um sinal para ele, para haver um chamado. Tem que haver um sinal para ti e para mim, irmão. Quando nós somos chamados para alguma obra de Deus, alguma coisa específica para Deus, nós temos que haver um sinal nesse instante, neste momento, para nós seguirmos em frente, né? Então, temos que ter esses sinais. O povo ali, que estava reunido no mesmo lugar, que eram os discípulos, né? Ainda não era apóstolo, eles eram os discípulos de Jesus, mas houve um sinal sobre a vida deles, né? Houve um sinal. Qual foi esse sinal? Repartição de língua, né? Repartição de língua sobre suas cabeças. Havia ali fogos e labareda de fogo sobre suas cabeças, né? A coluna de fogo que andou no deserto, né? Com o povo de Israel, né? Que eles passaram 40 anos ali, né? No deserto, e a coluna de fogo seguia, estava ali no dia de Pentecoste, mas ela estava ali se repartindo, né, entre eles. Então eles estavam ali, né, e receberam o Espírito Santo, e eles magnificavam a Deus e profetizavam. Então eles foram chamados também, um chamado específico para a obra missionária de Cristo, né? Eles foram chamados. Então, Deus, ele vai nos chamar de uma maneira inesperada, né? Ou inesperado. Ele vai nos chamar. Então, foi dessa forma, dessa maneira, né, que Moisés também foi chamado, apacentando ovelha. E ali penso que ele ficou 40 anos no deserto. Ele estava ficando um homem velho, talvez com bigode grisalho e uns cabelos compridos e grisalho. E ali estava ele, não na igreja, ele estava sobre o Monte Horebe, onde Deus aparecia. E Deus não desceu através de um sermão, mas em uma sarça ardente. Veja, que sinal
né? Que sinal sobrenatural, um sinal magnificante. Veja, em uma hora inesperada, num lugar inesperado e de uma maneira inesperada. Ora, ele pensou que Deus encontraria lá com sua vara em sua mão, ou espada, o que é que ele tenha usado para matar o egípcio. Mas Deus encontrou nem mesmo na igreja, mas sob a montanha. Deus não encontrou com ele nos hinos, mas numa sarça ardente. E não quando ele era um jovem, mas quando ele era um ancião. Deus o chamou depois que ele tinha 80 anos. Pense nisso. Então, às vezes, pensamos que porque estamos com 35 ou 40 anos, ou que você tenha, você nunca está velho demais. Você tem uma alma que tem que viver para sempre. Então, apenas lembre-se, é sempre desta forma um Deus imutável, um Deus que não muda, um Deus que nunca mudou e nunca mudará. Passará o céu, né, e a terra. A terra vai mudar um dia, né? A terra vai mudar um dia. Haverá um novo céu e nova terra. Então, porque a velha terra não existe mais, né? O novo céu não existe mais. Nem o mar também já não existe mais. Está escrito em Apocalipse. Vamos tomar Jacó, né? Jacó também foi inesperado. Jacó. O chamado de Jacó foi só na corredeira, né? Só na corredeira. Então quer dizer, o homem anda corrido, né? E quando o homem está andando corrido, é Deus chamando o homem. Deus apressando o seu chamado no homem, né? Deus chama dessa maneira, dessa forma. Quem sabe Deus não está te chamando neste momento, esta hora, meu irmão. Talvez você está aflito, talvez você está passando por um momento difícil na sua vida e você imagina que isso não vai passar, que isso aí, que Deus está dizendo para você, meu irmão, isso vai passar sim, isso é passageiro. É, tudo passa, tudo tem começo, mas também tem fim, né? Então, o único que não tem fim é Deus. Deus não tem fim. Deus não tem princípio, nem fim, né? Nem fim de dias. Então, Deus, ele sempre chama o homem dessa forma, dessa maneira. Quando Deus me chamou, irmão, ele me chamou dessa maneira também, desesperado. Deus me chamou. Deus me trouxe para a presença dele dessa maneira, inesperada. Não foi ouvindo a palavra de Deus que eu me aproximei de Deus, que eu cheguei a Deus. Não. Não foi dessa maneira, dessa forma. Quem dera que fosse dessa forma. Não. Eu passei por luta, vexame, né? Muitas coisas durante a minha trajetória, antes de eu chegar em Cristo, eu passei por muita luta mesmo, muita luta, né? Não foi pouca luta, não. Foi muita luta. Escapei de morrer de acidente de carro, né? O carro capotou comigo 3 vezes capotou comigo, né? E se eu for contar, meu irmão, muita coisa. O anjo me salvou desse acidente, né? O anjo que anda comigo, né? Todos os dias ele anda comigo, né? Até se mostrou para mim, para dizer que há um anjo ao meu favor, né? Que eu tenho segurança, que eu tenho que confiar, né? Que Deus está comigo todos os dias da minha vida, né? Então tenho só que agradecer a este Deus maravilhoso, né? Que fez o céu, a terra, o mar, tudo que nela há. Então, é isso que Deus quer, irmão. Então a história de Jacó é a mesma, idêntica à história de Moisés. Então, esses personagens da Bíblia, irmão, se você for olhar para esses personagens da Bíblia, não tem diferença de nada, né? O que aconteceu com você, né? Talvez você conte uma história aqui que vai bater com a Bíblia, né? Vai ter respaldo bíblico, a sua história, o seu chamado, né? Seu chamado para a fé, né? Para o ministério, né? Da obra. Então, assim aconteceu também com Jacó. Vamos tomar Jacó. Jacó estava correndo. Ele foi pego entre 2 fogos,
agora ele estava indo para a casa de Labão, seu tio, que é também seu sogro, mas futuramente vai ser seu sogro. E estava vindo esta direção atrás dele, porque sua esposa tinha roubado os seus deuses. Já era sogro, já era casado com a Eli e a outra, a Rebeca, né? Se não fuja a memória, a Rebeca. Roubado os seus deuses. Então ele se dá conta que Esaú estava vendo por esta direção atrás dele, seu irmão, a quem ele tinha trapaceado. Agora este foi um momento bem inesperado para o Deus visitá-lo. Mas ele estava aqui, venha Labão nesta direção. E aqui vinha Labão nessa direção. E Esaú nessa direção. Mas Jacó cruzou o pequeno corrego e entrou em desespero. E talvez pela primeira vez em sua vida ele se agarrou em algo que era real e foi capaz de segurar-se até que veio a bênção. Esta seria uma grande lição para todos nós. Quando você uma vez agarra algo que é real, segure-se nisto e não solte, tá vendo? O que é algo real é Cristo. Segure em Cristo, segure em Cristo. Segure na âncora. A âncora é Cristo, né? Se acolhe, né? Se acolhe na torre, né? A torre é Cristo, né? Então, o justo está, né? Ele está seguro na torre. Torre forte é o Senhor Jesus. Torre forte é Deus. Então você está seguro, alinhado corretamente com a palavra, né? Importante, quantas vezes o sol passe, o que aconteça, quantas dores de fome venham, o que for firme, se nisso até que receba a sua bênção, até que você tenha a promessa daquilo, fique firme. Ele colocou sua esposa e todo distante dele e se separou e manteve-se firme, porque foi pego entre dois fogos. E Deus encontrou de uma forma inesperada, em um tempo inesperado, em um lugar inesperado. E foi ali onde Deus encontrou. Isaías, também vai falar sobre Isaías também, que a mesma situação que Jacó teve, o profeta Isaías também vai ter, né? Situação inesperada. Isaías, o profeta, um jovem companheiro, se apoiou num bom braço do rei, né? Ele se apoiava em quem? No rei, né? No rei. O rei que ele se admirava, né? O rei que para ele era tudo, né? Ele só faltava imitar o rei, né? De tomar o cetro do rei e julgar, né? E julgar Israel como o rei julgava. Então ele se espelhava, né? nesse rei. No dia que morreu o rei, né, o dia que o rei morreu, ele foi ter um encontro com Deus. Né? Aquele rei passou para o outro lado, né? Isaías passou também para o outro lado, mas no corpo, né? No corpo transformado já. Num corpo transformado. Ele teve que entrar naquele corpo em espírito. Isaías, profeta, um jovem companheiro, se apoiou no bom braço do rei, e ele era um bom homem. Ele havia dito as coisas fáceis, mas um dia o rei morreu. Isaías, profeta, foi ao altar na casa de Deus enquanto ele estava orando. Ali ele foi, pegou em seus próprios pecados e a visão. Ele chamou, ai de mim, quando ele viu o anjo com asas sobre suas asas sobre seus pés e voando, clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele clamou, ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros. Ele foi pego em um tempo inesperado, em um lugar inesperado. Então ele foi pego dessa maneira, dessa forma, né, irmão? Ele pensou,
descerei e farei minhas orações, e me levantarei e irei diante, porque o povo acredita que eu sou um bom pregador, ou pastor, ou que for. Mas ele foi pego ali. Não somente foi pego nesta condição com a visão, mas ele foi pego com os lábios impuros na casa do Deus vivo. Ó irmão, se isso vasculhasse através dessa cidade, esta noite e amanhã de manhã, ministro que se levantaria, ele diria que não há tal coisa como cura divina, e não há tal coisa como o batismo do Espírito Santo. Haveria alguns mais clamando, ai de mim, com lábios impuros. É verdade, sim, exatamente. Os jovens hebreus, agora eles foram pegos em uma situação bem difícil. Também eles foram pegos em um lugar inesperado, onde eles se encontraram a Deus, pois Deus veio a eles em uma fornalha ardente, num tempo inesperado, de uma maneira inesperada. Mas Deus é o Deus imutável, o Deus imutável. Ele faz coisa desta forma em lugar inesperado, tempo inesperado, e assim por diante. Israel pediu por um rei poderoso. Você conhece a história? Deus pediu, o povo de Israel pediu a Deus um rei, né? Um rei, que mandasse um rei para eles, para que eles pudessem sair de, entre as nações, um rei. E Deus, né, permitiu, né, que acontecesse, que tivesse um rei a Israel. Não foi permissão, né, assim como se diz, né, uma permissão de Deus assim, diretamente de Deus, mas uma permissão permissiva que aconteceu, né? Que aconteceu. Não foi vindo mesmo para que se cumprisse os planos de Deus assim, né? Porque Deus não queria, né, que o povo, né, deixasse Deus de lado, né? Seguisse o padrão que eles tinham com Deus, né? Deus era o rei deles, Deus era o juiz deles, Deus era o profeta deles, né? Que ele viu o profeta, que o profeta era Samuel, então Deus falava através da boca de Samuel, né, o que o povo queria ouvir, né? Então Deus, ele era absolutamente perfeito, né, na sua palavra, né, na sua vontade. Então foi vontade permissiva de Deus, não vontade própria de Deus, mas permissiva. Então eles escolhem Saul porque se destacava como rei, né? Se destacava como rei. Ele era um homem zarrão, um homem que se saía, né, com os ombros largos, né, em todo Israel, em todos os filhos de Israel. Então ele tinha habilidade, né? Ele mexia com animais, né? Com gado, né? Com touro. Então ele tinha força. Ele era um homem forte, né? Com virtude mesmo, né, de um rei. Então o povo via essa qualidade em Esaú. Então, e aí o que eles fizeram? Então eles chamaram Samuel de Samuel, né? Podemos ter um rei já, né? Qualidade de um rei. E por quê? Porque foi Deus também que escolheu Saul. Deus deu a dica para Samuel. Samuel vai em tal lugar, lá está lá o rei lá, né? Passa por alguns vales, algumas montanhas, e lá vai estar o rei lá, né? O rei Saul, né? O rei Saul. O rei Saul vai estar lá, né? Ele vai estar lá trabalhando com mula, a mula do seu pai, a procura da mula do seu pai. Ele está procurando, né? Então Deus, ele vai pegar também, né, o rei, né, inesperado ali.
Quem está à procura, né, de alguma coisa, está à procura da mula que se perdeu, né, e essa mula talvez era uma mula querida, né, uma mula que era de valor para o seu pai. Então ele estava preocupado que ele tinha perdido a mula. Aí chegou Samuel lá, né? Samuel chegou lá para ungir ele como rei. E interessante que quando é de Deus, tudo acontece na possibilidade, né, mais fácil. Quando Samuel chega, a mula também é encontrada. A mula é encontrada. Mas foi pegado em desespero ali. Né? Desespero. Então, Deus sempre vai pegar o homem no desespero, irmão. Vai pegar sim. Talvez o que você está passando aí é obra de Deus. É Deus te chamando. É Deus te dizendo, filho, vem para cá. Filho, eu te tirei de trás da malhada de ovelha para ser rei. Para ser rei. Então Deus quer destacar cada um de nós. Né? Não quer que nós fique só nessa meninice, né? Ele quer que nós se tornamos maduro espiritualmente, né? Maduro, né? De respeito, maduro de qualidade, maduro de responsabilidade. Então é isso. Deus quer dessa maneira. Então ele chamou Isaías também. Isaías estava ali naquele lugar também, né? De desespero, porque o seu rei tinha morrido e ele estava desesperado. Então ele foi para o templo, né? Foi para o templo, pedir consolo, né? Consolo de Deus. Ele precisava de um consolo. Aí, quando ele entendeu, ele estava no meio dos serafins, querubins, né? Então ele estava no meio ali da glória de Deus, né? Na glória de Deus que tomou ele. Né? E Deus veio logo com o quê? Com uma brasa viva tirada do altar e passou nos seus lábios. Né? E ele teve os lábios purificados. Por quê? Porque o seu lábio era impuro. Né? Era impuro o seu lábio. E ele andava no meio, né, de uma nação pecadora também, que o povo de Israel era pecador. Adorava deuses também, tinha abandonado o Deus vivo, tinha abandonado a sua doutrina, né? E ali ele estava no meio daquele povo, de lábios impuros. Deus chama dessa maneira também, irmão. Não pense que Deus vai te chamar tu sendo santo, não. Deus vai te chamar, né, da maneira que tu está. Né? Se tu está sujo ou se tu está limpo, Deus vai te chamar. Né? Ele pensou, descerei e farei minhas orações, e me levantarei e irei diante, porque o povo acredita que eu sou um bom pregador, né? Então ele desceu para fazer a oração dele, para fazer as suas petições. O jovem hebreu agora, eles foram também pegos em uma situação bem difícil, né? Que foi Sadraque, Mesaque e Abidnego, que estava ali diante da estátua do rei Nabucodonosor, que tinha levantado ali, né, na província, no meio da província. Tinha levantado na província da Babilônia. E era uma estátua de ouro, que tinha 60 covos de altura. 60 covos de altura. Pensou? Era alta. Então, o povo, os outros povos, todos os povos que estavam ali, que não era só o povo hebreu que estava ali, mas todos os povos das nações ali se prostraram diante daquela imagem, daquela estátua, né? Mas o povo hebreus também, eles se curvaram também. Mas menos 3, que foi Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se curvaram diante da imagem, né, da estátua de Nabucodonosor que ele tinha levantado, né, no meio, né, da província de Babilônia. Então, Deus, ele vai te chamar quando tu está nessas ocasiões, inesperado, né?
Então, quando você acha que não tem mais jeito, né? Quando você acha que, que, que você está num poço, né? Você foi jogado dentro do poço, é nessa hora que Deus, ele, ele estende as mãos, né? Ele estende as mãos. E a Bíblia diz que as mãos dele não estão encolhidas para que ele não possa salvar, nem agravada os seus ouvidos, que ele não possa ouvir nossas orações. Então, Deus, ele é assim, irmão. Ele tem compromisso conosco, compromisso com o seu povo. Ele não nos deixa, ele não nos ampara. O salmista Davi diz: fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, Deus, ele é como um pai, né? Um pai de família que conserva os seus filhos, né? Em autoridade da doutrina. Então, é assim Deus. Ele nos conserva na doutrina, né, em que nós fomos chamados, em que nós somos chamados. Né? Então, andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vos serei o meu povo. Né? Fará uma nova aliança nova conosco. Né? Hoje nós temos uma nova aliança. O seu Espírito Santo está sobre nós. Né? Nós seremos prudentes, nós seremos pessoas prudentes que conheceria, né, o Deus vivo, como nós conhecemos. Mas veja, Satanás pode personificar isso tão perfeitamente que é difícil saber que está certo ou errado. Jesus disse que seria assim nos últimos dias, tanta personificação como Janes e Jambres resistiram a Moisés. E hoje as igrejas estão assim, né, irmão? Resistindo ao Espírito Santo, né? Não estão aceitando mais a doutrina, estão rejeitando a doutrina, deixando a doutrina de lado, né? Então, estão como esses dois homens que resistiram a Moisés, né? Não quiseram, né, a doutrina, nem o ensinamento, né, da verdade, mas aceitaram, né, os dogmas, né, mas personificaram a palavra. Estão personificando a palavra e gerando filhas e mais filhas, né? Mas a coisa estranha, bem, você sabe, de algum modo, é estranho, mas por toda parte em que Jesus parece, há comumente alguém lá para ouvi-lo. Está vendo? E antes de chegá-lo, ele ouvia um barulho e cantava todo tipo de cântico. E glória a Deus nas alturas. E todos esses últimos hinos que cantavam, algum clamando, gritando. Não é estranho que onde Jesus esteja, sempre haja um bocado de barulho? Né? Isso mostra nos dias de hoje. Né? Onde tiver multidões, há muitos barulhos. Né? Há muito barulho de cântico, louvores, glória a Deus, louvores a Deus. Né? Há muitos barulhos, fazendo barulho. Né? Mas isso é da boca para fora. Né? Mas o coração está longe. E isso não tem explicação. Né? Sabemos que nos últimos dias a profecia iria se cumprir. Né? As pessoas são assim hoje. Né? Fazem maior barulho, como uma lata seca, né? Que só faz barulho. Né? Não é aquela lata que está cheia do azeite, cheia do óleo, cheia do Espírito Santo. Né? Não é aquela vasilha que está cheia do Espírito Santo. Né? Mas temos que ter a reserva. Né? Você sabe disso, a reserva. Você sabe, ele entrou no templo, certo dia em Jerusalém, melhor dizendo, quando entrou, eles quebravam palma e gritavam. Isso aí eles diziam, Hosana, Hosana nas alturas. Né? Bendito é que vem em nome do Senhor. Isso aí quando eles viram Jesus montado no jumentinho, cria de jumento. Eles estavam ali, né, glorificando a Deus. E, no entanto, quando Jesus entrou ali, né, para curar, né, a filha de Jairo, estava aquela multidões ali, né, cantando, chorando, talvez até rindo,
né? Aí quando viram Jesus entrar e quando Jesus disse para que aquelas pessoas saíssem, só ficasse o pai e os discípulos, os 3 discípulos, o povo ficaram ali, de fora, olhando, mas para ver o que Jesus ia fazer, né? E quando Jesus disse que ela não estava morta, que ela estava dormindo, o povo deram uma gargalhada, né? O povo riram de Jesus. Então isso que está acontecendo hoje, irmão. As pessoas estão vendo o milagre, estão vendo a cura, mas estão rindo, né? Estão rindo, achando que isso para eles não é nada, né? Não é nada. Mas é Deus agindo, é Deus trabalhando, Deus mostrando o seu poder, Deus mostrando que Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele não muda, né? Ele não muda. Ele sempre estará na sua palavra. Perguntaram ao profeta, Deus está na tua igreja? Ele diz, de modo nenhum. Deus me livre. Deus está na sua palavra. Então ele mostrou a palavra. Não mostrou igreja, não mostrou confederação, mas mostrou a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo era a palavra, né? A palavra se fez de carne e habitou entre nós. Então, a palavra de Deus está gerando filhas e filhas, né? Aquele que crê na sua palavra. Né? Então, no princípio era o verbo, e o verbo era a palavra, no princípio, né? E sabemos que a palavra, ela era o logo, a palavra, ela era o verbo, a palavra era o pensamento de Deus, né? Para chegar até a manifestação do Filho de Deus, né, se manifestando no nosso meio como homem, como carne. Né? E nós aguardamos também a sua vinda, e nós aguardamos um corpo, né, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, de incorruptibilidade, um corpo que vai dizer, tragado foi a morte pela vitória. Aonde está a morte, o teu agrilhão? Onde está a morte, a tua vitória? E aqui eu encerro. Que Deus possa abençoar grandemente a todos. Em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus, fique na paz. Meu irmão, eu sei que muitas vezes quando eu estou pregando não há pessoas, não há ninguém, né, para assistir um culto. Mas se fosse algo que fosse do interesse dessa pessoa, a pessoa estava aí, né, aplaudindo, né, dando risada, ou talvez dando gargalhada, não sei, fazendo algo, né, algo para si mesmo, algo para o seu ego, né, fortalecendo o seu ego. Mas como é as coisas de Deus, as pessoas não dão nem um amém, não dão nem um glória, né, nem diz que Deus te abençoe, não fala nada. Mas não é porque você não está aqui, não é que você não está dando glória, não está dando um amém, né? Não está elogiando, né, a palavra de Deus, não a mim, porque eu não sou nada, sou apenas um transmissor, sou apenas um vaso, que estou aqui para fazer a vontade de Deus, como o profeta Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, né? Então eu estou aqui sujeito, né, a ser submissa, me entregando, né, para que a palavra de Deus se cumpra na tua vida, né, e se cumpra também na minha vida. É a promessa de Deus sendo derramada na tua vida, para que seja abençoado com a palavra, porque naquele dia não vai ficar por ninguém por inocente, porque todos vão, né, estar diante do tribunal de Cristo ou diante do juízo final, que vão prestar toda a sua vida diante de Deus. Né? Não vai ficar ninguém por inocente. Então, que Deus abençoe grandemente a todos, em nome de Jesus. Fique com Deus, fique na paz. Que Deus abençoe seu lar. Amém, amém. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.